Na Fogueira com Elas começando, eu sou Fabiana Barros. E eu sou Milene Nascimento. Esse é um podcast, então, voltado para a expansão da consciência, autoconhecimento, né? Trazendo sempre assuntos legais, pessoas legais. Vou iniciar falando, então, do curso de Itamiana. É um curso para quem quer se conectar aí com os pleiadianos. Trabalha, né, várias terapias, vários protocolos dentro de Itamiana. É uma terapia transformadora, falo por mim, né, e pelos resultados que eu já tive na minha vida. Então, no curso tem o combo de complementares e crianças. Quem tiver interesse é só entrar em contato, né? A Fábio vai falar do curso do Na Fogueira. É isso aí, gente. A gente tem o curso A Jornada do Eu, do Na Fogueira com Elas. É um curso para quem está iniciando o processo de autoconhecimento, quer conhecer melhor esses termos que a gente utiliza, quer conhecer melhor os chakras, quer conhecer melhor como que funciona uma meditação, por exemplo. A gente abordou vários temas ali, né? E o pessoal que está assistindo está dizendo que tem até... É um pouco além do básico, mas que está compensando bastante, porque esclarecem, caem muitas fichas, muitos insights, enfim. E a gente tem o nosso grupo VIP também, né, no WhatsApp, Mila? Isso aí, para quem quiser, vai aparecer o QR Code aqui, é o grupo de WhatsApp. A gente sempre faz jornadas, mentorias, práticas ali terapêuticas, então é só acessar o QR Code. E a gente abriu o canal também para membros, então quem quer ser membro do canal, né, quer apoiar o nosso projeto, é um valorzinho bem baixo, e vai aparecer o QR Code aqui também para quem quer ser membro. E vamos ao nosso entrevistado, Juanzito, amigo. né? Nosso amigo querido Juan Flávio, já é réu secundário aqui, não é mais réu primário. Seja bem-vindo, Juan, de novo. Maravilha, maravilha. Mais uma vez, agradeço esse convite. Para mim é sempre uma honra, uma oportunidade poder compartilhar a respeito de um ponto de vista, a respeito do que vocês estão transmitindo agora na fala de vocês, assim, como que é legal poder proporcionar uma ótica voltada à espiritualidade, à essência, né, o que sustenta a Juan, a Fábia, a Mi. Então, isso tudo, quando abrimos essa possibilidade para novas pessoas enxergar dessa forma, a gente acaba fazendo com que mais pessoas se encontrem e não vivem de maneira zumbizando pela vida, sem saber o que está fazendo, né? Um piloto automático. Um piloto automático, né, Juan? Então, a gente te chamou aqui para mais um bate-papo. Teve muitas pessoas que falaram de você, que assistiram, gostaram da tua forma de falar, que você passava paz, tranquilidade, né? Inclusive da minha família. Então, achei bem legal te trazer de volta. E hoje a gente queria abordar esse tema, né, da conexão dos povos originários com o que eles entendem de espiritualidade, com os estelares e tudo mais que a gente for conversar hoje, né? Legal. Esse ponto, assim, é um ponto que sempre me desperta, assim, a atenção, né? Porque antes desse planeta aqui, ele ser habitado, antes disso, segundo o que a gente estuda hoje, o que a gente tem a nível científico, esqueci o nome da ciência específica, Geologia? Astrofísica. A astrofísica que ela tem um estudo um pouco mais apurado a respeito disso, né? De quanto foi o tempo, como que esses fragmentos de estrelas foram se expandindo. Mas o que é interessante é que todos esses povos, eles têm uma cosmovisão e algumas delas são muito semelhantes ao que é transmitido dentro do campo científico, né? E com isso, alguma dessas cosmovisões, elas vão falar a respeito de que o homem tem um parentesco com o Sol, tem um parentesco com as estrelas, e muitas vezes essa transmissão de conhecimento ela é vista pelo sistema social como uma maneira primitiva, como uma maneira inocente, né, de comunicar isso, mas quanto mais a ciência evolui, mais ela consegue aproximar esses saberes, né? Não é do nada que se nasce esses conhecimentos, essa cosmovisão. Então, o que hoje chamamos dentro do campo da ufologia, dos extraterrestres, seriam de seres, né? Falo isso até para que todos os públicos, né, que chegarem até nós possam alcançar o que a gente quer falar a respeito de extraterrestres. Então, se é uma vida
extraterra é o que a gente entende de extraterrestre. Aí nisso a gente pode puxar dentro do que a própria religião transmite, que um anjo, um arcanjo que veio de outro lugar, seria isso um extraterrestre que estava Não mora aqui, né? Não mora aqui, né? Então, esses povos, eles receberam visita de seres que eles tinham particularidades divinas, né? Que, como dentro da cognição deles, o que eles entendiam de divindade estava muito associado com a natureza. Eles têm uma do povo norte-americano, que ele vai falar da mulher, que é a búfala branca, né? Que foi a que trouxe os conhecimentos do tabaco sagrado, né? Do cachimbo sagrado, e que a partir daí ensinou como se conectar com esse divino. Então, desde aí, já se tem uma similaridade com algumas culturas, como as assírias, as egípcias, que também receberam essas divindades, inclusive essas entidades que se pareciam com um determinado tipo de animal, né? Você pega lá na cultura do Antigo Egito, você vai ver que tem os cabeça de pássaro, né? De cachorro, de serpente. Então, tem uma similaridade que esses povos também, há algum tempo atrás, eles receberam. O que é importante perceber é que só o povo Tapuia, que é o povo Tupi, o povo Guarani, que eles vêm de um tronco que eles chamam de o G, que é o tronco linguístico, né? Que a gente fala o Tupi-Guarani, que é uma dessas ramificações que vem desse tronco linguístico. Só esse estudo, segundo quem estuda de verdade isso, tem aproximadamente 50 mil anos que esses povos estão aqui, né? Então, já houve nesses povos, assim como várias sociedades que a gente enxerga, o apogeu do conhecimento, uma recaída e assim vai. Então, já teve vários momentos desse aqui. E hoje o que a gente tem são fragmentos. Mas essa lembrança de que eles mesmo falam que eles não são da Terra, que eles vieram das estrelas. Isso você vai pegar em todas as culturas que elas têm uma base filosófica. Os maios, os astecas, os aborígenes, os zapotecas. Todos eles tinham uma maneira de se relacionar com as estrelas, de perceber qual é o tempo da colheita. E segundo o que eles falam, foram esses ancestrais que um dia estiveram aqui e que transmitiram esse conhecimento, né? Então, os povos originários, ao contrário do que talvez muitos pensam, têm uma relação até muito mais estreita com essa relação que chamamos, né, hoje a ufologia. Assim. É porque não tem tanto tabu, que nem a gente tem tanta normatização, Isso, né? isso. Do que é normal, do que não é normal, do que é natural, do que não é natural. Não tem esse véuzão que a gente tem. Então, eu acredito que o contato seja mais fácil ali, né? O que foi trazido também dentro do cinema, dentro da indústria, que na verdade foi uma indústria para venda, né? O Hollywood mesmo é uma indústria de propaganda. Então, quando quiseram trazer isso para público, foi de uma maneira onde pudesse produzir muito mais terror e medo, distanciamento. E com isso é toda uma narrativa que é criada para que possa se manipular a população a nível global, né? Sim. Então, se você traz esses seres que não necessariamente são bons e que não necessariamente são ruins, mas que, pelo que se sabe, esses que vêm até aqui à Terra, que perdem seu tempo para lidar com a gente, eles estão, na maioria das vezes, buscando nos ajudar. Mas quando você traz como uma ameaça a nível global, é muito mais fácil você manipular, porque sempre foi dessa forma que foi manipulada a grande massa, né? Então, há uma relação muito íntima, muitas vezes, muito próximas com isso, né? Tem um pajé, que uma vez eu perguntando a respeito disso, ele disse que tem algumas coisas que ele não consegue explicar porque a nossa linguagem não acessava. E ele não compreendia o que era também o que eu tentava falar, é alienígena que ele estava tentando falar. Aí ele não entendia o que era, tipo, alguém que veio lá das estrelas. Aí ele não estava entendendo muito bem, mas eu entendi que ele estava querendo me falar a respeito disso. Dessas
comunicações, só que eles não chamam assim no nível... A nossa visão do que é espírito, ela está muito associada, né, a uma normalidade de humanoide, né, uma figura dessa forma. E muitas vezes essas figuras elas têm outros tipos de forma, né? Que é indescritível quando você de fato tem acesso com isso. Então são essas inteligências que, se eu enxergo elas apenas como uma consciência que ela tem medo, ou que ela tem compaixão, ou que ela racionaliza, ou que ela está julgando, eu vou estar limitando algumas consciências que a gente ainda não tem capacidade para acessar elas, né? Então, dentro dessas práticas com plantas enteógenas, se abre a percepção além desses 5 sentidos e você começa, de fato, ter uma comunicação com algo que ele está além de tempo, além de forma e além de espaço, né? Tanto que quando se fala, né, do que é Deus, o onipresente, o onisciente, quando Jesus fala que aonde tiver 2 falando em meu nome, lá eu estarei, né? Então que tem alguns seres que eles já não precisam mais dessa forma aqui, né? Então existem muitas formas da gente buscar comunicar o que seria essas consciências desses povos estelares, né? Entendi. E acho que o fato deles terem contato com essas medicinas também, enteógenas, faz com que eles tenham uma conexão talvez muito interdimensional, né? Dentro disso que tu falou, né? Sim. De ver fora do véu que a gente vê, né? Fora disso aqui tudo. Meio que dá um salto na consciência deles que a gente não tem. A gente acha que a gente está evoluído, mas na verdade é o contrário, né? A nossa visão de mundo, ela tá muito condicionada pela visão eurocêntrica de perceber. Tanto que quando as pessoas pensam, né, nessas plantas ou em alguns tipos de medicina, acham que foi só tentativa e erro, né? De tanto usar uma planta, Sim. Aí um dia descobriu que ela tinha poderes mágicos, magistas, que um chá pode... Não, há uma comunicação desses povos que é diferente. A comunicação, por exemplo, com o ser montanha, né? Uma montanha se comunica, uma montanha tem humor. Quando um povo está bem conectado com o seu lugar, com a sua terra, ele consegue olhar para essa montanha e perceber como é que vai ser o dia hoje. Se o dia tá para caça ou se não tá para caça, se vai chover ou se não vai. Então, essa maneira de se comunicar com a nossa natureza, aquilo que nos cerca, é algo que a gente perdeu e não conseguimos compreender esses outros canais de interpretação da vida, que não é só o lógico, só o racional, né? E a gente se apega muito nisso, por isso algumas coisas elas são inexplicáveis. Sim. Eu sempre trago, é igual eu pedir para que você possa compreender através do que eu falo o cheiro de uma flor. Como que se explica isso, né? Como que se explica o gosto de uma laranja? Não tem como, algumas coisas precisam ser vivenciadas. Então esses povos, eles têm uma maneira de se relacionar com os canais que estão bloqueados em nós, né? Enquanto nós estivermos distante da natureza, enquanto a gente estiver distante de práticas, de cosmovisões que te aproximam desse olhar da natureza, você vai ficar preso a só esse fluxo de interpretação do que é ciência, do que é espírito, né? Então, essa sensibilidade que eu acho fantástico desses povos e que faz com que ele se sinta irmão de qualquer ser que venha a se apresentar de outra esfera. Eles não se vê como algo à parte da criação. Porque o que foi contado pra gente é que Deus criou o homem para governar esse lugar. Para mandar, estragar tudo, encher de lixo, né? E todos os outros seres são coadjuvantes de nós, né? Então, esses povos têm uma relação que é diferente. Imagina viver sem os animais, né? Imagina... Isso foi uma carta que teve é chamado Mestre Seattle, que é que foi um grande professor, foi um cacique, um sábio lá do povo norte-americano, né? Que ele enviou a carta lá para esse
mestre do homem branco, como ele mesmo fala, né? Que queriam comprar a terra deles. E ele não entendia, não compreendia como assim comprar essas terras, né? A terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. E ali na narrativa dele, ele traz uma visão que é o que está acontecendo aqui com a gente hoje, né? Que quando os seus filhos começarem a utilizar dessa terra e ela já não tiver mais com a mesma abundância, quando os peixes dos rios já não estiverem com a mesma vida, quando essa terra não tiver mais produzindo tudo, quando as nossas irmãs árvores estiverem destruídas, como que seus filhos vão andar por essa terra? Será que eles vão viver ou eles vão se arrastar, né? Então ele trouxe assim na visão dele já uma perspectiva de que a vida sem essa conexão, essa filiação, né, de se compreender como filho da terra, ela acaba fazendo com que a gente se desvirtue daquilo que de verdade faz a gente ter um propósito, que é acordar, que é perceber o tanto que é maravilhoso tudo isso que a gente vive, tudo isso que nós temos a oportunidade de experienciar e vivenciar. E sem essa filiação, nós até vivemos, mas a gente morre de uma solidão, né? De um buraco, de um vazio, e busca em coisas, em sensações, em telas, em afetos consumismo, maldosos. Em trabalho. A gente sobrevive, né? No final. Tem um documentário na Netflix que fala das 3 crianças perdidas. Eu acho que é isso. E eu acho que passa bem esse clima de como a floresta é viva e tem uma energia muito potente. Até quando os soldados falam que eles entravam, era inexplicável, era apavorante. E eu acho que de tanto essas pessoas verem longe da floresta, quando elas entram, elas sentem essa potência, esse medo, assim, né? Porque realmente é uma energia muito diferente, né? Quanto mais denso fica ali, fica mais inexplicável é. Sim. Você consegue sentir até uns espíritos mesmo, assim, Sim, né? Sim. É impossível a pessoa, quando ela se desconecta de tudo, ela vai para a natureza e ela não percebe a energia, a força, a vida que tem ali, o respeito que tem ali. É só ficar sozinho na mata, numa trilha assim, sozinho, rapidamente respira e percebe o tanto de vida que tem ali, que de fato dá um pavor. Eu sou um cara que busco estar em contato com a natureza, e toda vez que eu tô no meio do mato, dá um terror assim primeiro. No meu curso de yoga, na formação, eles deixaram cada pessoa num trecho de mato. Vai lá pro fundo. Você vai sentar e meditar aí. E eu era muito apavorada. Tinha medo de aranha, medo de formiga, medo de tudo. E eu tive que sentar lá e meditar. Eu acho que eu fiquei 40 minutos apavorada. Tipo, olhando assim, tem formiga, sem aproveitar nada. E aí, quando eu resolvi soltar, cara, parece que você se integra na natureza. Parece que nada importa. Não importa se vê uma cobra te picar, não importa. Parece que você consegue conversar com a natureza, entender quando tem um perigo. É muito surreal. É muito surreal. Não tem como você não perceber. Eu venho... Talvez, assim, a minha vida aqui, ela é um testemunho de um homem... que hoje eu me considero um homem branco, que fui criado dentro do sistema social, com tudo que tem direito, assim, talvez, de sabotagem para mim sair dessa natureza, né, que hoje eu busco. E hoje, mesmo vivendo dentro de uma cidade onde pode ser chamada de Babilônia, assim, com orgulho, com gosto, de que é um grande centro urbano, assim. E quanto mais esses centros urbanos eles crescem, menos contato com a natureza tem. E o tanto que hoje, experienciando essa maneira de ver o mundo, me faz ter muito mais vitalidade, tipo, tem um propósito pelo qual eu caminho dentro disso, né? Então, o servir hoje que eu faço é um testemunho a respeito disso, para que a gente não perca aquilo que é tradicional, que é passado de geração pós-geração, de verdade, não o convencional, né? Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de denunciar o que o sistema faz com a gente,
toda vez que eu tenho a oportunidade de abrir essa visão, pois quando você desperta, entre aspas, que quando você desperta também você tá meio sonolento, né? Sim. Então tem muita gente que Às vezes mais desperto, do que quem nem tentou. Às vezes tentou, despertou e tá lá, Caindo. tá caindo, tropeçando. Então alguns que despertam começam a perceber, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada na maneira como eu estou vivendo, tem alguma coisa errada a maneira como eu venho me alimentando, a maneira como eu venho levando a vida. E a partir dessa reflexão, muitas vezes se sente maluco mesmo, maluca dentro dessa organização que foi trazida pra gente como ideal de vida, né? Sim. Então, talvez esse relato de que é possível você viver essa vida, porém você caminhar em outra direção. Que tudo o que a gente faz possa servir para que compreendamos que somos filhos da terra. Para mim, assim, às vezes eu bato muito nessa tecla, porque é algo tão óbvio e que muita gente realmente somos filhos da terra, mas não sente que é filho da terra. É algo que isso me marca muito, porque é tão óbvio que a gente depende desse organismo aqui e não olhamos para isso com verdade. Era para nós estarmos protestando nas ruas. Como assim estão poluindo nossos rios? Como assim estão dando esse tipo de alimento para nossas crianças? Era para a gente estar protestando nas ruas Todo e fazendo aceita. muito barulho. Sim. Só que entramos no que é chamado hoje, dentro de algumas escolas, da Unipaz, tem o Roberto Crema, ele chama da normose. Ele tem um livro que fala só disso, né? Que a normose é quando você... que é muito pior até do que a neurose e a psicose. É quando você acha que é normal já e você nem se questiona porque a manada, o fluxo da manada continua fazendo a mesma coisa, né? E você normaliza o mal, né? Normaliza o errado, né? E aí não dá. Não tem como, né? Em todos os sentidos. Tem pontos de vista... Tem um cara que é fantástico, que é o Krenak, que é o Ayrton Krenak. Ele tem uma visão de mundo muito especial mesmo, tá? Ele já é um senhor muito bem vivido, ele traz alguns tipos de reflexão que nos desconforta mesmo, deixa a gente assim desconfigurado, sabe? A respeito até de todas as tentativas de ecologia, de ambientalistas, das reservas indígenas e as intenções. Só que ele traz uma visão muito real do que está acontecendo, porque ele acompanhou todo esse movimento, sabe? E ele diz assim, até as reservas indígenas, que as reservas indígenas, pelo menos para o povo dele, que é o povo Krenak, ela serve como um confinamento, onde eles não podem sair daquela área, daquela região. Mataram o rio, que é se eu não me engano, é o Rio Negro, que é lá em Minas Gerais, que ele tem 800 metros de comprimento e é um rio que ele tá morto, literalmente, depois das barragens de lá que romperam tudo. E que eles estão adoentados, né? E aí eles criam esse engaiolamento para quem sabe algum dia os nossos netos, tataranetos, eles vão poder visitar locais como esse e vai servir como sendo um museu, assim. Museu Olha aberto. como que os ancestrais viviam, né? Então isso... E assim, desculpa a pergunta, né? Mas se a maior fonte que tem de alimento, o rio é uma grande fonte de alimento, de água, de tudo. Como que eles conseguem viver nesses locais se uma fonte de vida deles está contaminada? Sim. Então, eu também não sei como. Não sei como, mas... Não deve ser fácil, né? Não. É que eles têm uma força que é indescritível mesmo. Não tem muito o que fazer, né? Embora ele traz um cenário tão realista, tão violento assim do que fazem com esses povos, e ao mesmo tempo ele já tá tão calejado que ele consegue ser um cara ainda pacífico dentro da maneira de viver, sabe? De expressar com bom humor, sabendo que... Então eu vejo que
esses povos originários, eles têm esse tipo de resiliência, de que eles sabem que a melhor coisa que eles podem fazer é resistir ali. E aí eles buscam, com certeza, outros recursos, outras maneiras de tratar a sua água, porque eles têm a ciência deles, né? Eles têm, e talvez muito dessas ciências hoje, elas também nem sejam tão acessíveis a nós, porque quando se mostra esse conhecimento, vira comércio, né? Então, é muito fácil pegar um conhecimento de um povo originário, trazer ele aqui para a nossa sociedade, que ela é capitalista, que ela é uma... Não tem como fugir disso praticamente para quem vive aqui nesse sistema. Pega um conhecimento, empacota e vende. Assim que ele fala os cientistas, né? Os cientistas, eles estão... Nós precisamos de cientistas para eles poder estudar e trazer realmente como que a gente pode fazer uma transformação. Mas esses cientistas, eles estão trabalhando para quem? Eles estão vinculados a quê? E aqueles que são cientistas, que gostariam de fazer alguma coisa, não tem força, não tem poder, não tem liberação de governo, não tem isso. Então, o cenário, quando a gente olha assim, acaba ficando muito mais crítico. E como eu disse, éramos para nós estarmos de verdade protestando com força, com vigor a respeito de tudo isso. E eu falo principalmente os homens, por que homens? Porque o homem ele tem esse poder de ser aguerrido, não à toa, né? Os exércitos, em suas maiorias, grande maioria, são formados por homens, né? Porque homens têm essa força, essa união, uma hombridade que faz com que a gente consiga mover, né? Já fui muito em protesto, tá? Eu acho que eu fui mais em protesto do que em qualquer outra coisa na minha época dos 14 até os 20 e tantos anos. Assim, mas eu acredito que esse protesto, ele precisa ser feito de uma forma infiltrada. Porque, assim, muitas vezes a gente não consegue, no grito, uma mudança muito relevante. Eles mudam uma coisinha aqui pra gente ficar satisfeito e voltar pra casa. Mas em profundidade mesmo, ali de dentro do sistema, a gente não tem uns infiltradinhos do bem ali para tentar fazer essa mudança, né? Até tem um ou outro, mas enfim, acaba que essa luta que você falou dos cientistas que querem fazer uma coisa boa e não tem essa adesão, né? Acaba sendo aquela metáfora lá do Matrix, né? Que tá lá descobriu a Matrix e tá lá, toma cuidado para não ser percebido. Mas se tu pegar desde o Tesla, olha o que fizeram com ele. Sim. Ele trouxe quanto avanço, né? O cara morreu pobre, ferrado, desmerecido pela academia. Se tu pensa diferente, os grandes cientistas que vieram trazer alguma inovação, a grande maioria ou foi para um lado negro da força, digamos, né? Ou foi rechaçado, né? Não teve chance de se destacar, né? Muito bom esse ponto aí, muito bom. Pois é isso que fazem com todo mundo que de verdade ensina como bem viver e viver de maneira leve, tranquila, onde você não tem que vender a sua alma para poder viver. Foi isso que fizeram com Sócrates, foi isso que fizeram com Jesus. Vaza, né? Falou como que se conhece, conheça-te a verdade, que ela vos libertará. Conheça-te a ti mesmo. Quando Sócrates começou a ensinar isso, pronto, deu ruim para ele. Começou a ensinar e ele tem um método que até hoje é chamado método socrático, né? Que ele faz pergunta em cima de pergunta, que não tem como tu não chegar aonde esclarecer determinada questão. Né? A dialética, né, que fala, não? Sim. É uma dialética também, mas o método socrático, porque tem alguns métodos de fazer isso, né? O coach hoje usa muito isso através da pergunta, para você chegar em determinado onde você quer chegar mesmo. Cerne, né? Para trazer esclarecimento. Então Sócrates usou isso dentro do tribunal lá, né? E quando ele fez com que todo mundo provasse que ele estava certo dentro daquilo que ele estava fazendo. Traduzindo, quando ele jantou todo mundo. Exatamente. Mataram ele. Foi a hora que era por voto, né? Por votação. Então,
a democracia, né? Dentro da democracia que tinha lá na Grécia, escolheram que ele ia morrer. E aí os amigos dele, cara, só admite, fala que não, fala que você tava fazendo isso mesmo, pronto, você não vai morrer. Mas vale um herói. Mas é ideologia, né? É que ele tava servindo a algo muito maior, né? Sim. Então é nesse sentido que eu falo assim que quando... Aí vou costurar tudo que a gente conversou aqui, desde quando a gente tá comunicando para que as pessoas possam estudar a respeito de espiritualidade, para que elas compreendam a essência que sustenta esse corpo, esse ego, e eu não ficar preso à visão de ego, para que eu tenha uma conexão com algo sagrado e eu me compreenda como filho dessa terra. E me compreendendo como filho dessa terra, o meu propósito ele já é muito maior do que carro, casa, apartamento, como fala ali o Couto, né? E a partir disso você ter uma conexão com algo que vai além dos nossos olhos, vai além da nossa gaiola, da nossa bolha, até a gente perceber: a casa de meu pai tem várias moradas, né? Meu reino não é deste mundo. Que existe ainda outros reinos, outros mundos, aonde talvez cada um desses seres tenha uma particularidade com a sua terra-mãe, né? Porque o planeta é vivo, literalmente. Se é um planeta vivo, ele tem humor, ele se movimenta, nós somos como sendo vírus, pulgas em cima desse planeta. E a gente tem Eu acho que, assim, ontem eu tive uma visão que a gente era o planeta. que a gente fica se vendo como um legal. Lixo, né? Ah, que eu sou um vírus, tô acabando o planeta. Mas, na verdade, que a gente é o planeta, é parte dele. E aí a gente esquece e fica a gente fica autoimune, né? Fica se automutilando. É essa visão de que o humano foi criado, imagem e semelhança do divino. Só que não é só o ser humano, é tudo que existe nessa terra. É o micro, é o macro. É aquilo que está em cima, aquilo que está embaixo, assim na terra como no céu. Então nós somos partícula de uma divindade maior. Mesmo a matéria que constitui lá Marte, a Lua, é a mesma matéria que é o mesmo átomo que gira por aqui, e a gente não se compreende dessa forma. Então essa visão de que nós somos algo à parte da criação e que tudo o resto foi criado para a gente usufruir, é o que faz a gente não se perceber como um organismo. Quando você percebe que a sua pele, na verdade tudo que existe em você aqui, ele é um exército de micro-organismo de vida, né? De vida que te tudo dá. corresponde também aos rios correndo, né? As veias, assim, tudo corresponde. Uma palestra sobre os estelares e as dimensões, e eu falei exatamente isso. Porque se você cavar a Terra, vai ter vida. Dentro do nosso intestino está cheio de vida. As bactérias também tudo tem vida. A vida está em todas as dimensões, em todos os lugares, em tudo há vida. E não é porque a gente não consegue enxergar com esses olhinhos físicos que não tá, né? A gente ainda tá engatinhando nessas percepções, né? Muito bom. Muito no começo, né? Muito bom, muito bom. Exato, essa visão, né, de que nós somos um com a Terra é que faz total diferença. A Terra é um organismo, o Ayrton Krenak, ele fala assim, que a Terra é um organismo que ela tem a capacidade de produzir vida, que ainda toda a nossa ciência não conseguiu descobrir isso em nenhum lugar. E o tanto que isso é raro, e já mandaram para Marte, já mandaram para vários lugares, até encontrar uma molécula, não sei em qual, na nossa constelação aqui, que tem a possibilidade disso que o cientista vê como possibilidade. Mas tudo como possibilidade. O Ayrton Krenak, ele traz uma reflexão assim, de que, imagina lá em Dubai, né, que é aquela cidade que foi construída, né, com toda a matéria-prima. Aqueles aterramentos, né? Aqueles aterramentos que fazem ilhas, né, eles criam literalmente ilhas, cidades e tal, de uma maneira incrível. E com tudo aquilo ali, não tem um ser humano que consegue produzir uma montanha, por exemplo. Para você construir uma montanha, são milhões de anos. Então, você imagina assim, a dor que é isso quando você tem essa consciência de que quando você destrói uma montanha, é milhões de anos que foram passados por ali, e aquela montanha, ela tem uma consciência, ela tem um espírito. Então, quando percebemos a Terra como um organismo e que nós temos consciência da nossa própria consciência, né?
Alguns lugares também tem, mas a maneira de se comunicar com a vida é de outra forma, né? Então estamos em volta de um organismo muito fantástico, integrado, vivo, que dá a possibilidade da gente viver de várias formas, né? Maravilhoso mesmo. E eu nunca tive conexão com a terra, com a natureza. Eu nunca fui, eu sou de São Paulo. Assim, eu sempre gostei muito da natureza, achei muito bonita, admirava tal, mas essa conexão mesmo eu nunca tive. E eu vi que de uns tempos pra cá, eu tô sentindo parte, assim, me sentindo integrada, assim, de verdade. Eu tô vendo com uma outra visão. Eu me achava um lixo porque eu era humana e destruí o planeta, mas eu comecei a enxergar isso de uma outra forma, sabe? E da mesma forma que a gente pode ser um instrumento de destruição, a gente pode ser um instrumento de renascimento, né? É só a gente mudar, né, o nosso foco. Sim. Mas é muito legal. E eu lembro que eu vi um programa, né, um podcast que tinha... acredito que dois rapazes, assim, que eram de uma aldeia, alguma coisa assim, e perguntaram sobre alienígenas. Eles não entenderam o que estava falando, mas aí mostraram uma foto e... Isso é incrível. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse contato, né? Enfim. Sim. Legal. Até com que falam da floresta, que tem os duendes, que tem o... Enfim. Legal. Exato. Existem outras formas de vidas que elas são incompreendidas, né? Mas que elas existem e fazem parte. Hoje a gente tem muito folclore a respeito das fadas, a respeito dos gnomos, né? Muitos lugares, o brasileiro aí das mulas sem cabeça, do saci. Pois então. Verdade. E existe, né? Esses tipos de consciências que são guardiões de determinados lugares e tudo, e que dentro do imaginário de determinada região, eles acabam tendo contato com determinadas maneiras de manifestação da vida. E quando eu lembro também desse podcast, né, que ele mostra lá a foto, né, e ela fala, né, que ali é como se fosse um formiga, né, uma grande formiga e tal, e que é catalogado, né, tem várias maneiras de interpretar de onde é cada um desses seres, né? Se vem das Pleiades, se não vem. Então, hoje tem uma gama disso. Então, muitos desses povos têm contato com esses seres. Você já leu do Val Melquisedeque? O Antigo Segredo da Flor da Vida? Não cheguei a ler. Ele é um americano e ele se dedicou a estudar as pirâmides. É maravilhoso esse livro, maravilhoso, até indico pro pessoal, tem volume 1 e 2, abre muito a mente. E ele conseguiu entrar lá numa das pirâmides e lá dentro tem o desenho da Flor da Vida. E aí ele foi estudar um povo da África, isoladíssimo lá, um povo originário, que o povo cultuava a Flor da Vida. E eles falaram que era o povo que desceu do céu, que era o povo aquático, que eram os sirianos. Eles não davam esse nome, mas tinha toda a conexão com os sírios, que tinha dentro do Egito, que tem aqui no Peru. Então, ele achou em várias pirâmides espalhadas pelo mundo a Flor da Vida, ligada a essa conexão com o peixe, com o povo peixe, que eles falam, as tribos falavam, povo peixe. E ele fez esse estudo aprofundado sobre toda essa conexão. Isso é muito legal. Eu conheço a história em si, né? Não cheguei a ler o livro, mas é incrível porque esses códigos, eles estão descritos, né? Quando você tem uma geometria que ela vem do imaginário desses povos, de onde é que vem, né, essa geometria? Que tiraram, né? E aí você vai ver que elas estão em todos os lugares desse planeta Terra. Sim. Há esse tipo de conexão, esse tipo de modelagem. Tem uma visão que é do povo Guarani, que eles chamam, né, o conhecimento através dos tempos, que é o Aivuraptar, que é o conhecimento de eras e tudo. E ali eles trazem do tempo que esses outros seres, assim como a tradição iorubá fala dos orixás, né? Ori, que vem de cabeça, que tem uma gândula que ela rastreia as estrelas, ela rastreia o sol. Nós sabemos através da glândula pineal quando é manhã, quando é que é noite. Então tem o Sérgio Felipe, ele fala que é um cientista, ele fala que a glândula pineal ela é como se fosse um roteador.
que ela se conecta, né? E quando se fala do olho de Órios, né, que está lá na tradição egípcia, está se falando da glândula pineal, né, desse sensor que já era estudado. E que os egípcios, naquela região ali, que na verdade se chamava Kemet, a terra dos homens pretos, né, ela era conhecida. Era uma terra iniciática, aonde Pitágoras, Aristóteles, Platão, muitos destes foram lá receber esses conhecimentos. Só que essa escola também ela vem aprender com esse povo, que é o povo, hoje, pelo que eu sei, dentro do que é transmitido, é o povo Yorubá. E quando se fala o Ori, né, que é o Ori, que é o Orixá, que é as forças da natureza, então alguns dessas civilizações são guiadas por determinado tipo de força, né? A Iemanjá, Xangô, né, a Yansan, que é os trovões, e tudo isso tem consciência, tem vida. E perdemos, né, esse tipo de relação e de conexão. Então, esse conhecimento do Ayurveda, ele traz, assim, uma visão, e ainda assim, como a gente não tem mais essa maneira de enxergar o mundo, parece até que realmente é algo infantil demais, sabe? Mas quando eles comunicam lá, você percebe que você está sendo, ao tempo inteiro, guiado, influenciado por essas forças da natureza, né? E que muitos desses conhecimentos, eles vieram através de outros conhecimentos, de outras esferas, de outras galáxias, de outros planetas. Na casa de meu pai tem várias moradas, eu sempre trago isso. Não falou céu, inferno e purgatório. Tem várias moradas. Meu reino não é deste mundo. É bem isso. E Juan, uma coisa que eu fiquei pensando, né? Você trabalha com essa questão, né? Trabalha com as medicinas, enfim. Por que você decidiu vir morar na Babilônia? Pois então, né? Nessa selva de pedra aqui. Quando eu vim pra cá, eu vim assim, eu tava no meu despertar, né? Então, tinha buscado, assim, ali pelos 16 anos eu tive contato com o espiritismo. Dali eu comecei a ter contato com pessoas que recebiam entidades. Aquilo ali foi me chamando a atenção, mas até então eu não sabia o que eu era, eu ainda não estava olhando para os povos originários, eu ainda não via eles como uma peça fundamental, eu ainda estava tentando me entender esse meu lado espiritual. E a partir disso, eu tive contato com a Ayahuasca, e depois que eu tive contato com a Ayahuasca, o que é interessante assim da Ayahuasca, é que quando a pessoa toma, ela tem uma experiência, ela sente algo. Tipo, a paz, por exemplo. Às vezes a pessoa sente a paz. Ela fala, então isso que é a paz. Ela sente, cara, então é isso que é Deus. Ela sente algo diferente do racional, né? Então eu comecei a perceber isso. E eu comecei de verdade a me perceber como parte da Terra. Me percebi integrado a ela. Que eu estava sendo influenciado por ela. E a partir disso começou a mudar. Eu fazia engenharia lá no tempo, então era da tecnologia mesmo. Eu queria ser alguém na vida, queria ter status, enfim, né? Queria vivenciar aquilo que me foi ensinado. Só que foi caindo muitas fichas, foi caindo, e eu fui percebendo que isso não era de verdade algo que ressoava no meu coração. E a partir daí eu tive alguns acontecimentos, como perder bolsa na faculdade, como a minha mãe, que estava no emprego muito bom, teve que voltar para nossa cidade. Aconteceu desenvolvimento com meu pai também, então perdi o clube que eu jogava também, eu já tinha passado da idade, que era até 17 anos, que a gente recebia lá os cuidados e tudo mais, tinha escola, tinha as bolsas por lá. Então fui perdendo isso tudo e me vi assim sem saída. Voltei para minha cidade natal, eu e um amigo meu falamos, cara, o que a gente vai fazer? Começamos a vender lanche lá, sério, começamos a fazer tudo assim. Se virar nos 30. Vamos se virar. E a minha mãe, a gente já tinha conversado sobre um dia vir pra cá, pra Santa Catarina, ou melhor, pra região sul do país, né? E eu vim, com 16 anos, eu joguei também um campeonato brasileiro em Curitiba e eu fiquei encantado. Eu falei, uau, que é isso? Parecia filme mesmo, assim, minha cidade, espanto total, assim, de chão limpo, como assim? Aquelas árvores, né? Que eu acho lindo em Curitiba, aquelas árvores lá. E aquilo ali foi a semente que foi plantada, né? E quando um dos amigos que eu morei lá em Belém, ele se mudou pra cá, pra Santa... Se mudou não, ele veio ver aqui como era e falou, cara, tem uma cidade, nunca tinha ouvido falar em Balneário Camboriú na vida. Tinha ouvido falar em Floripa já e muito superficial, assim.
E aí ele falou, tem uma cidade que, cara, qualquer um de nós, se for pra lá, no período da temporada, consegue arrumar emprego. Pelo menos foi o que eu já soube, assim, assado. Bora, a minha mãe pagou minha passagem de outro amigo meu. Ela não veio com você? Não veio. Mandou, vai. Falou, vai, a minha mãe foi Se que me livrou jogou de você, pro mundo, falou, assim. sai. Vaza. Minha mãe, ela, como eu falo, é o meu empresário, assim, ela sabe investir, sabe? Só patrocina. E ela me jogou, assim, Ela pro vê que mundo tu tem mesmo. coragem, ela só manda, né? Sim. Na verdade, ela me deu essa coragem, né? Porque eu sempre fui muito medroso, assim. Meu pai também foi muito mais medroso, assim, do que minha mãe para fazer as coisas. E desde quando foi para sair lá da minha cidade natal e ir para Belém, que já era algo muito grande, assim, fui jogar, né? Em outro lugar, para mim, nem sabia também o que ia acontecer. Todo mundo da família com medo, a minha mãe, vai, meu filho, esse negócio é bom. Tá ok. Aí quando teve que vir pra cá, a mesma coisa. Todo mundo da família, não manda o Juan pra lá. Que tu vai, o Juan vai pra lá. Desapegado a mim, assim, eu tenho uma relação muito... Sempre tive muito boa com a minha família, né? Então ninguém queria que eu viesse pra cá, meu amigo. Vai, que você vai ver que... E daí foi expandindo. Quando eu fui pra Belém, expandiu e entendi que, opa, aquele ovinho ali... Saí daquilo, falei, cara, prédios e tudo Existe mais. existe vida fora daqui. É que nem dizem em São Paulo, quando eu vim pra cá, nossa, existe vida fora de São Paulo? Porque você não imagina, né, cara? Sim. Que é tão bom assim. Pois é, E vocês estavam falando de Babilônia. Que Babilônia, cara? Isso daqui é o paraíso. Meu Deus do céu, uma natureza maravilhosa, assim. Tem as comparações, né? É. Mas eu sei o que tu... A comparação é... Então, essa saída da minha cidade natal, ela fez eu expandir, fez eu querer buscar algo diferente. E eu vim pra cá, mas o primeiro intuito era eu ter a possibilidade de viver com as minhas próprias pernas, com as minhas próprias mãos, fazer o que eu poderia fazer, cortar o cordão umbilical com a família, poder fazer o que eu pudesse, e para tentar alguma coisa por aqui. E nisso foi. Só que eu cheguei aqui aí... Tive uma companheira que me levou para um lugar e lá ela sabia que eu era desse meio de xamanismo já, que eu falava muito disso, e ela descobriu um lugar que tinha ayahuasca. E aí foi ficando, mas eu vim para cá para mim primeiro me estabelecer financeiramente e depois eu ver o que eu ia fazer, porque eu até então não sabia mesmo. E isso foi surgindo, assim, vontades, e fui percebendo que aqui em Santa Catarina tem uma parte que passa aqui, que tem algumas linhas esotéricas que chama... Que é como se fosse... assim como a gente tem a linha do Equador, que ela é magnética. Linhas lei, né? A gente tem uma dessas que... Ela, pelo menos numa dessas visões, ela é chamada de verde-prata. Que é uma linha que ela atrai pessoas que estão muito conectadas assim, com a natureza. Né? Tanto que os maiores projetos de leis a respeito da natureza, quando você pega esse fio de energia que passa, esse anel, esse meridiano, em todos as cidades por onde passam os projetos voltados à natureza são muito mais fortes, né? E aqui Santa Catarina também é bem forte em relação a isso, em alguns lugares, claro. Mas isso pega o quê? Tipo, o litoral catarinense ou o estado? Isso, pega o estado. Pega o estado. Entendi. Ele pega o estado, tudo. E, enfim, pega alguns outros países também que eu não me recordo. No tempo, assim, eu fiquei fissurado por isso, né? Comecei a ver, opa, então tem um motivo pelo qual eu fui atraído para cá. E daí eu fui tendo relação de novo com o espiritismo, voltei, fiquei 7 anos dentro de um centro espírita chamado Casa de Jesus, lá em Balneário Camboriú. Foi o primeiro centro que eu frequentei. Ali foi um lugar que eu passei muito tempo estudando, assim, a respeito de mediunidade, a respeito dessas temáticas. Essa companheira mesmo tinha uma mediunidade que não dava pra gente estar vivenciando com alguém assim sem estudar, né? Então isso me obrigou muito a estudar. Então eu fui tendo chamados e chamados. Aí comecei a ser chamado para fazer ritualísticas com a ayahuasca. Eu nunca tive pretensão de ir por esse caminho. De ir por esse caminho, não mesmo. Né? Quem me conhece, quem tá comigo há algum tempo, sabe que eu sempre neguei isso porque não era uma vontade mesmo, não era uma coisa genuína minha, assim. Isso foi se tornando pela necessidade mesmo de pessoas falarem mais a respeito disso, né? E eu tive a oportunidade um tempo de viver em comunidades onde tinha seu plantio, tinha a sua educação. Então, isso para mim foi um sonho. Ali para 2018, tudo. De comunidade poder... sustentável, Sim. que você disse? Ah, é legal. E fui visitando outras.
conhecendo novas pessoas que tinham outra visão de mundo, e até então aquilo ali para mim seria a vida ideal. Seria eu não depender mais disso. Do sistema. E eu até experimentei um tempo, só que ali eu me senti... Isso é uma coisa muito, muito pessoal minha. Eu me senti meio que hipócrita, correndo da vida, assim, sabe? E vi que ali eu não tava dando o impacto que eu poderia dar, né? Aí vem aquela mensagem lá do Nelson Mandela, eu acho que me pegou muito quando eu escutei a primeira vez, que ele fala alguma coisa associado a que o mal do mundo é o silêncio dos bons, né? Sim. Que aí eu comecei a refletir mesmo a respeito desse, aí tem as experiências que eu tive com o campo espiritual. Existe o campo espiritual, existem os guias, os mentores, e que eles, quando nós estamos bem conectados, não só falo com esse campo espiritual, mas a nível energético, chakras e tudo. Então, nesse tempo, era um tempo que eu estava buscando praticar, estava fazendo o que a gente chama hoje de projeção astral, estava tendo os sonhos lúcidos, eu estava vivenciando esse outro lado da vida mesmo assim, né? Tem um momento que isso desperta em todos nós. E às vezes eles são como ondas também, já percebi isso com pessoas, com pacientes e comigo mesmo na minha vida, né? Então esse tempo era um tempo onde eu estava tendo muitas orientações, aonde eu ia, falava, você volta a falar de natureza, volta a se conectar com ervas, volta a fazer isso e aquilo, e eu ainda recusava, né? Recusava, até que parece que foi me deixando numa caixinha, assim. Que quanto mais eu me distanciava disso, eu me sentia mais vazio, me sentia sem o propósito, né? Sem um objetivo fixo de poder caminhar. E que hoje eu digo que eu vivo e sigo aquilo que eu acredito ser a missão de alma, a missão de vida, né? Eu estou caminhando em direção a algo e tudo, exatamente tudo, inclusive essa conversa aqui, os trabalhos que eu faço, as conversas que eu tenho com as pessoas, elas não são em vão, elas estão sempre vinculadas a esse olhar que eu tenho para a vida, né? E me vendo como um menino que está aprendendo a ser homem, sabe? Então eu tô bem consciente disso, que muitas das coisas que eu sei, eu ainda não sei de verdade. Eu penso que sei, enquanto... Só sei que nada sei. Esse talvez é o que me dá mais força nesse caminho, porque tira um peso, né? E ao mesmo tempo com certeza. E assim, eu tive a honra de fazer a consagração da Ayahuasca contigo, né? E foi uma experiência, assim, muito legal. Gente, façam com o Juan. vamos lá. E o que me chamou a atenção, assim, durante toda a experiência, né? Foi que eu olhava várias vezes pra ti e tu tava lá cantando e eu não te via. Eu via outro Juan. Eu vi um pajézão ali, teu rosto diferente, teu rosto mudava, era outro ser, assim. Eu acho que tu se conecta com algo muito ancestral aí, ou com teus outros eus ancestrais, porque é realmente um trabalho que vem da alma, que vem lá de dentro, assim, que é teu. Bacana. Sabe? É teu. Então, é uma coisa... Até falei pra ti no final, né? Não desiste desse caminho, porque foi muito lindo. Porque a Fabiana ainda não tomou. Foi muito lindo. E eu estava até, né, com medo de não conseguir tomar, porque tem muita dificuldade em tomar. Sim. Com nojinho, né? Sim. E foi assim, tu conseguiu conduzir de uma forma assim... Sim. Nossa, foi muito tranquilo. Mas o que mais me chamou a atenção foi como eu te via inserido naquilo, né? Se doando. Realmente fazendo aquilo ali com responsabilidade, com amor e vivendo aquela tua essência, né? Legal. Então, é a cara dele, eu acho. Independente dos caminhos aí, a vida sempre coloca a gente onde a gente tem que estar, né? Bacana, bacana. Bem legal receber isso, sabe? Recebo e é algo bem... Eu busco trazer as nossas conversas aqui para uma maneira mais palpável, né? Que eu falo assim mesmo, mais aterrada. Embora me sinto cada dia mais, como eu costumo dizer, menos espiritualista e mais espiritual, né? Então, bem conectado com esse campo espiritual e sabendo que ele existe e sabendo que ele está atuando sobre mim, sabendo que eu vivencio isso
mas ao mesmo tempo não tenho pretensão de falar muitas vezes dessas experiências, porque justamente para mim não ser percebido ali, né? Porque para muitas pessoas, embora muitas delas estão procurando e que vão chegar nesse canal, que vão estar buscando isso, alguma dessas coisas parecem ser absurdas, né? Mas quando você busca autoconhecimento, quando você entende que existe um mapa, um caminho, vai vendo aquilo que ressoa, né, com o seu coração, aquilo que faz sentido para você, e mapeando, rastreando várias coisas, você acaba tendo um norte, um mapa, né? E esse mapa, ele acaba te mostrando como que funciona o território aqui. Então, quanto mais eu fui estudando outros campos, como eu já falei aqui no outro programa sobre a mecânica quântica, por exemplo, quando eu tive contato com a mecânica quântica, eu fui entendendo tanto que os antigos ancestrais sabiam manipular esse campo energético, né? Então, quando estamos numa ritualística, é um campo que você, através de elementos, através de essências, através de entonações, você cria uma condição, que é o que a gente chama de portais, né? Grandes portais de possibilidades. Então, onde tem uma reunião de pessoas, ali a gente consegue ter muito mais força, né? Então, as cerimônias, elas permitem com que eu, pequeno, acesse uma dimensão de mim muito maior. E quando você tem consciência daquilo que você está fazendo, você é orientado por forças muito elevadas, né? Aí eu posso chamar, como você disse, um dos meus eus. Eu posso chamar isso como um ancestral meu, eu posso chamar isso de um mentor espiritual meu, mas para mim pouco importa. Para mim pouco importa, por isso que poucas vezes eu comunico dessa forma, né? Pois é um campo de possibilidades e que eu talvez possa me enganar se eu achar que eu sei alguma coisa. Para mim, o médio que passou por aqui, que era 100% confiável, se chama Chico Xavier. De resto, passo o rodo. Inclusive em mim. Então, isso eu entendo que quando eu estou com um propósito bem alinhado, quando eu sigo aquilo que de verdade faz a diferença para mim, naturalmente eu vou ser amparado por essas forças, né, que nos regem, por Mestre Jesus, por Saint Germain, por Osho, por Kardec, por Xavier. Os grandes, né? Assim, pra gente falar um pouquinho até da medicina, né? Que é um trabalho teu. Quando tem esse momento ali da força que eu falei, né? Você como um guardião, um guia, né? Que tá conduzindo a cerimônia, você também entra nessa força? Você também tá ali? Ou você tá... Não, estou só conduzindo. Não, Como que funciona? Também, curiosidade minha. Também entramos, né, na força, entramos nessa... A gente chama a força da ayahuasca, que quando você sente, é uma força mesmo, você percebe, né, que é uma força. Mas estou ali com a energia da ayahuasca e também passando pelos processos, porque a cerimônia, quando você conduz, né, que eu não faço isso sozinho, eu faço com um grupo de pessoas que são os guardiões, aqueles que também estão fazendo com que esse campo esteja protegido, eu fico muito mais conectado, né? Então, a minha experiência é diferente de quem vem como paciente, né? Quem vem como paciente tem as suas questões que traz de casa, algumas coisas que não consegue compreender, que precisam de uma instrução, né? Então, quando você toma ayahuasca, você potencializa a sua percepção dessas coisas e você acessa arquétipos. Primeira coisa que vai se liberar quando você está como paciente, principalmente para quem vem de primeira vez, são os seus arquétipos culturais, que são aquelas coisas que está descrito no subconsciente do lugar onde você nasceu e foi instruído. Então pode ser qualquer um ateu que ele vá participar de uma cerimônia de ayahuasca, que a primeira coisa que vai pegar é a matriz cultural dele. E aí ele acessa Jesus, acessa sei lá o quê, mas ele acessa porque quando você entra em transe, e a ayahuasca ela facilita isso, com que você entre em transe, o senso crítico ele vai embora e naturalmente você
consegue perceber aquilo que está lá na sua matriz, né? Que é o que fazem quem trabalha com hipnose mesmo, né? Que faz a pessoa entrar em transe e consegue liberar de lá um trauma, né? Então a ayahuasca ela facilita isso, para quebrar esse senso crítico e você conseguir acessar essa matriz cultural, essa matriz onde está muitas vezes programado algo em você, aí você começa a compreender, por isso que eu sofri determinado tipo de questão, determinado tipo de abuso. Você começa a acessar coisas que com o senso crítico não consegue, né? E quando eu também estou acessando isso, mas eu estou em outra condição, né? Eu estou acessando um arquétipo muito mais do professor. Entendi. Muito mais por isso que essas consciências vêm até mim. Porque eu tô nesse arquétipo, né? Eu tô assumindo essa postura. Diferente que se eu entrar e mergulhar aqui em alguma questão minha, eu entro em outro arquétipo, do buscador, daquele que tá buscando a cura, né? Então, eu acho que ela é pouco compreendida, né? Sim. Ela é pouco compreendida. É por isso que esse modelo cerimonial que hoje eu faço é um modelo que dá a condição para que você possa acessar esses lugares, né? Aonde está descrito muito das questões que não conseguimos compreender, tendo consciência muitas vezes do que devemos fazer, mas o movimento, o magnetismo é tão grande que ele acaba te conduzindo a experienciar o mesmo do mesmo, sem você conseguir sair desse padrão, né? Agora, quando isso libera lá de dentro, você modifica na raiz, a PNL vai chamar tronco linguístico. Tem um trauma aqui, ele tá encapsulado com emoções. Essas emoções, elas acabam sendo como um programa, que ela tem um magnetismo que ela vai criar cenas para que tu experimente de novo essa emoção. Aí toda vez que você experimenta essa emoção, sei lá, às vezes uma emoção que praticamente todo mundo tem é de abandono. Quando a pessoa sente que ela está sendo rejeitada, ela acaba tendo um tipo de gatilho. Esse tipo de gatilho emocional, ele cria várias situações para que você vivencie isso de novo. Muitas vezes a pessoa sai de um relacionamento, aí ela pega outro e de repente ela vive a mesma coisa, E quando a gente vai lá nesse lugar e modifica essa memória, traz ela opa, eu vivenciei isso, aí eu pego pessoa por pessoa. Essa pessoa, qual era o objetivo dela quando ela me trouxe a notícia? Aí você ressignifica isso, que ela não tinha uma intenção de te ferir. Aí, enfim, acaba mudando a maneira como você se relacionou com a cena, né? Então, a ayahuasca, ela faz com que você entre lá e você mesmo comece a mexer, né? Então, é um pouco disso, quando é trazido uma temática, é para que essa temática, ela acabe abraçando o inconsciente daquele grupo ali e, com base nisso, ela fazer as modificações. Só que ninguém chega à toa também, né? Ninguém chega à toa. Todo mundo que chega tá conectado com esse campo já. Já vai. E pode acontecer da pessoa fazer, sei lá, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes e não conseguir mudar nada, ou ela transforma de alguma forma? Sim, algo... Ela sempre vai sair mexida. Sempre vai ter algo que vai ser modificado. É um soco no estômago. É que às vezes a pessoa ela tá muito apegada a uma questão, né? Só que ela não é modificada, ela muda a estrutura lá dentro. Só que o teu padrão de comportamento é o que decide. É como se fosse um elo que eles se conectam. Então, você acessou uma situação, mas você tem que fazer diferente aqui na vida, né? Senão, você vai voltar a programar de novo o teu inconsciente para a mesma coisa. Então, muitas pessoas, elas deixam de fazer aquilo que tem que ser feito e isso é muito dolorido. Uma pessoa quebrar um padrão, ela deixar de fazer coisas que ela já está acostumada a fazer, por mais que às vezes é doloroso. Como eu tenho uma metáforazinha que a pessoa ela tá gritando de dor e ela tá abraçando um cactus. Aí ela, nossa, que dor, meu Deus do céu, quanta dor, é só ela soltar o negócio ali que ela vai se libertar dessa dor. Então, é desafiador não abraçar mais esse cacto, né? Coisas que poderiam ser tão simples. Aí a pessoa volta no dia a dia e faz a mesma coisa, aí ela acaba não tendo esse resultado. Mas a ayahuasca, quando você acessa a ayahuasca, ela libera em você, ela faz com que você desintoxique emocionalmente, emoções que
você demoraria assim, olha, meses, anos, muitas vezes a dissolver. Aquilo às vezes vem de uma vez só, muitas vezes a pessoa até, ela acha que vai surtar de tanta emoção que ela está sentindo ali. Então, ela libera de certa forma. Só que para essa questão específica, a pessoa ela acaba não tendo força para fazer diferente no dia a dia. Então, é isso que a gente fala. Pra vida, né? Que ela não faz milagre, ela mostra o caminho, ela aponta uma direção, mas quem faz é você. Osho fala assim, né, que ele conta que um discípulo dele perguntou para ele como que ele faz para encontrar a luz. Aí Osho disse que não tem escuridão em lugar nenhum, que ele que está apertando os olhos e fazendo muita força para mantê-lo fechado, quando se o natural é o olho aberto. Aí ele fala, se você tiver com a mão fechada o dia inteiro, você vai ficar sem energia no final do dia. O natural é a mão aberta. Aí ele vai trazendo várias metáforas. Diz que a mesma energia que te levou a se perder nesse labirinto é a mesma que faz você voltar de volta para casa. Os Budas, eles apontam o caminho, mas é você que tem que caminhar. Sim. Né? Então, tem coisas que ninguém pode fazer por nós. Sim. Se quiser espirrar o nariz, eu não posso fazer isso por você. Muito bom. E Juanzito, pra gente finalizar, né? Você tem uma cerimônia aí dia 6 de dezembro. Isso. Tem. Já divulga aí. Eu vou, hein? Que legal, que legal. Bom, essa cerimônia é a última cerimônia do ano. Ela vem com uma representatividade do fogo, como o xamanismo sendo o fogo de todas as outras manifestações de interpretar o que é o cosmos, o que é a vida. Então a gente tem ciência, arte, cultura e o que a gente chama hoje também de ciência. Então essa dimensão de percepção da vida, ela tenta explicar, mas sem esse fogo que seria o xamanismo, mas na origem daquilo que é, não da palavra. Xamanismo é um nome muito moderno, ele nasceu nos anos 70, por aí assim. Foi um cara que cunhou esse nome, um cara muito bom. Mircea Eliade, o nome dele. Ele acabou estudando a respeito desses povos e trouxe a ideia da palavra xamã, que vem de um sábio que tinha essa maneira de enxergar o mundo, né? Então, a proposta desse trabalho é fazer você se reconhecer como parte da natureza. E que quando você se reconhece como parte da natureza, naturalmente você acaba vendo que muitas das questões que a gente vive na vida, elas são pequenas, né? Então, é uma preparação para a gente fazer a virada de ano. A gente está ainda passando pela primavera, é o portal leste, é onde o sol se nasce, que te dá a possibilidade de experienciar coisas novas, de abrir novas oportunidades, de vivenciar o arquétipo da infância, da primeira infância, principalmente. Então, 6 de dezembro é bem uma data que vai te dar essa possibilidade de refletir sobre como que eu vou terminar esse ano, como que vai ser meu olhar para mim mesmo, né? Então, é uma cerimônia que ela é aberta, né? Vai ser aberta para público, mas que chegam não curiosos, né? Porque quem tem curiosidade, eu falo curiosidade, ela é do ego. Quem tem curiosidade vai se ferrar, né? É para quem tem o chamado, para quem sentido. tem vontade mesmo de se transformar, né? É porque não é uma brincadeira, né? Não. Quer brincar, vai tomar cerveja na praia. Eu vou. Também, mas não é um propósito, tipo assim, eu acho que é algo muito profundo, né? Pra levar como uma brincadeira. Algo sagrado demais, assim. Para mim, é um campo muito sagrado mesmo, é o campo que eu mais tomo cuidado de conversar com as pessoas. Eu converso de um a um, pergunto todas as questões, quais são os medos. Pessoas, por exemplo, que já consagravam a ayahuasca, como você tinha medo de tomar, mas você tinha receio de tomar mais um pouco. Mas dá mesmo. Porque às vezes a pessoa acha, muitos já tomaram muitas vezes a ayahuasca e quando eles vêm comigo eu falo, não, esquece tudo isso aí que tu já viveu, vamos zerar isso daí, vamos pensar diferente. Uma nova experiência. Aí fica com mais medo ainda. Não, eu consigo conduzir bem para isso, sabe? Para a pessoa ela se sentir à vontade. Tanto que antes de começar a cerimônia, as pessoas já estão mais
calma, assim, a respeito do que vai rolar ali. Porque é explicado tudo, o que vai acontecer e não é um bicho de 7 cabeças. E, ao mesmo tempo, talvez seja a experiência mais significativa para alguém que nunca consagrou uma ayahuasca da vida. Tomar um chazinho desse uma vez nessa reencarnação é bom. Né? Pelo menos uma vez, né? Façam pelo menos. Acho que a gente vem aprendendo várias lições ao longo da vida, nessa busca, né? E para mim uma grande lição é que você tem que experienciar antes de julgar, né? Que eu era uma julgadora da ayahuasca, porque eu falava com base no que outros gurus, terapeutas, mestres, pessoas que eu considerava mestres falavam, sem nunca ter vivido a minha experiência. E eu só consegui quebrar isso vivendo a minha experiência. Então, né, veio essa lição muito forte pra mim. Viva, vai lá e experiencia. Aí tira a conclusão, se é bom ou ruim, né? Porque não dá pra gente julgar com base, ainda mais algo que é tão, que te leva pra dentro, né? Se é algo que te leva pra fora, ainda é mais fácil. Mas mesmo assim, a gente tem que viver, né? Pra depois falar. Posso trazer uma coisa ainda? A respeito, tem muitas pessoas que são muito conhecedoras, inclusive pessoas que eu admiro, a respeito da ayahuasca, mas que não sabem falar, não sabem o que é ayahuasca, de verdade. Então, assim, eu também já deixo bem claro aqui, né, que eu só sei que nada sei. O que eu experiencio é o meu próprio testemunho, né, e durante esse período, são aproximadamente 6 anos que eu comecei a receber pessoas para consagrar ayahuasca, eu nunca tive nenhum problema. É esmagadora o número de pessoas que se beneficiam por elas consagrarem a ayahuasca. É incrível o poder que a ayahuasca tem de fazer as pessoas se perceber como algo divino, que não é só esse pedaço de carne aqui, né? Então, tem muitas pessoas que têm receio porque é igual a ideia do cristianismo. Jesus era o cara, o problema é o fã-clube dele. É bem assim. Então, quem toma ayahuasca muitas vezes não tem a responsabilidade, eu falo assim, a firmeza de caminhar na retidão e de não... Hoje eu propago sobre a ayahuasca nas minhas redes sociais, mas nem sempre foi assim. Foi há 3 anos atrás, quando a gente abriu o instituto mesmo, que eu comecei a falar por uma necessidade mesmo, porque eu via tanta gente falando besteira, que eu comecei a me comunicar, porque os meus amigos me incentivaram muito disso, porque para mim é algo tão sagrado que para mim as pessoas tinham que chegar da mesma forma como eu cheguei, sabe? Com uma vontade que foi um interesse de eu buscar ir lá atrás e não falar de qualquer maneira. Então hoje muitas pessoas elas consagram e já tem a necessidade de falar, eu tomo ayahuasca como fosse um título, sabe? E essas mesmas pessoas muitas vezes acabam trazendo um olhar um pouco negativo para isso, né? E eu entendo essas pessoas que às vezes elas demonizam a ayahuasca porque elas não vê resultado naqueles que consagram, né, a ayahuasca. Então tem aquela moeda do que é espiritual e aquilo que é a 3D, né? A pílula azul, a pílula vermelha, que tem que ter esse equilíbrio, como que você vive aqui a matéria. Então muitas vezes a pessoa não tem essa força de fazer a mudança no dia a dia com as suas ações e elas acabam ficando apegadas a experiências visionárias, sabe? De estar sempre buscando. Então, muitas vezes é a respeito disso que a ayahuasca fica mais mal falada, né? E eu digo que o meu testemunho de estar ainda nesse caminho é por conta disso. Porque, como eu disse, não foi uma pretensão minha falar como hoje em dia falo, em atuar com a ayahuasca. E deixo bem claro que a ayahuasca ela não é o meu ganha-pão, ela é um trabalho que eu tenho como um ofício espiritual, me dá uma trabalheira fazer esses movimentos, você não tem ideia. Então, assim, é algo que eu decidi mesmo continuar ainda insistindo porque eu vejo o resultado que tem. Né? De uma pessoa que nunca teve experiência com nada, não tem nada que te leve no alto da montanha tão rápido como uma ayahuasca faz, né? Muito legal. Juan, quer finalizar falando dos teus trabalhos? Não sei se tem mais cursos que tu tá fazendo ainda esse ano. Bacana. Que legal. Quero sim. Todos os movimentos que eu tenho feito, ele tá associado ao desenvolvimento humano. Uma das linhas que eu acho muito importante
a natureza do homem masculino, né? Então, tenho um projeto que é junto com o meu irmão Fernando, que se trata de trabalhar questões do masculino para que volte a ter potência, força, descubra alguns aspectos que foi ocultado da nossa educação, como ritos de passagem, de como você resgatar força e valores para que você possa ter tesão por fazer com que essa sociedade possa crescer, né? Então, é chamados o Forjados para Vencer. É um trabalho que a gente faz num fim de semana e que ele tem um poder bem especial de fazer essa mudança na cognição do homem para ele deixar de ser infanto e infantil e assumir a responsabilidade da vida. E outro movimento, que é o que hoje eu dedico a maior parte da minha vida, é voltado à massoterapia, que é a massoterapia além do toque. E essa proposta é de fazer com que uma pessoa possa fazer uma transição de carreira, tendo uma ferramenta que ela já é 100% comprovada, que dá resultados para as pessoas e que te dá também a possibilidade de ter uma ferramenta que ela já vai estar acima do que as outras técnicas do mercado. Então, para você ter coragem de poder saber que você faz um bom trabalho e para você também poder cobrar, falar de dinheiro, de preço, né? Fazer uma mudança boa na vida. Então, essa formação, que é a massoterapia além do toque, ela dá uma condição para você aprender sobre técnicas manuais, tanto ocidentais como orientais, e também entender a ótica da medicina tradicional chinesa. Entender que temos elementos e esses elementos eles têm uma correspondência com alguma emoção nossa, com alguma dor no organismo físico, no teu circuito energético, que chamamos de meridiano, seus chakras. Então, te dá uma dimensão de entender uma pessoa além da materialidade. E falamos também a respeito de negócio, de dinheiro, como fazer essa transição, como você sair desse arquétipo de que eu não posso cobrar, ou se eu tô com energia pouco de poder troca, pessoal, né? exatamente. Ficar nesse lugar de não reconhecer a sua força, né? Então, muitos dos nossos alunos são terapeutas que às vezes estão sem esse gás, né? Então, as pessoas que querem ter um pouco mais dessa força também, essa nossa formação ela é bem especial. Junto com o Arthur de la Rosa, que é um cara fantástico, que tem uma dopamina, assim, é o cara que você fica um tempo nele já fica assim, ó, você fica com o sorriso lá em cima, assim. Como enfim, diz, né? A minha mãe fica com dor nos carrinhos. Muito bom, Juanzito, obrigada. Pessoal, sigam o Juan nas redes, né, Juan? No Instagram, Juan Flávio, tá, Juan Isso, Flávio? Juan Flávio, exatamente. Juan Flávio. Se inscrevam no nosso canal, vamos ajudar aí a divulgar esse projeto. Se inscrevam no grupo de membros, né? E vamos nessa, né? E quem puder, ó, não deixem de fazer essa consagração da medicina com o Juan, porque foi muito bom. Apesar de dar trabalho para ti, eu sei que... Não, é trabalhoso, mas é algo que é muito legal, gratificante, assim, sabe? É legal. Fazer as coisas com o coração é sempre bom. Sempre sim. Gratidão, meu querido. Recebo, agradeço mais uma vez esse convite de vocês, tá? E que logo a gente vai ter novidades aí, né? Vamos ter. Isso aí. Fiquem ligados.